Ora, então, olá a todos. Eu julgo que o som está bom. Ok. Já estou a começar. Muito bem. O meu nome, para quem não sabe, é José Pereira. Sou fundador do Conselhos do Consultor. Sou também consultor financeiro há mais de 10 anos. Trabalho na área da consultoria financeira, na análise dos créditos de habitação e todos os produtos que estão relacionados com o mesmo. Queria-vos pedir só, se tiverem com dificuldades ou com problemas no som, que vão dizendo. Aqui parece-me estar tudo ok. Pelo menos parece-me que ninguém está a queixar. Se tiverem com dificuldades, vão colocando aqui de lado. Pronto, vamos então avançar de facto. Pronto, como estava a dizer, a ideia destes lives vai ser de alguma forma ajudar as pessoas que acompanham o nosso blog e o nosso Facebook, que já vamos em quase 20 mil. Aliás, julgo que esta semana iremos atingir os 20 mil fãs na nossa página, o que é muito bom para uma página desta área e principalmente em Portugal. E é importante, acima de tudo, que nós consigamos acompanhar de facto as novas tecnologias e uma forma de conseguirmos chegar a todos e a tirar as dúvidas que muitas vezes não são muito claras, principalmente quando estamos a lidar com a banca e com os seguros, que serão essencialmente as áreas que nós vamos aqui abordar. O assunto 2 será a questão do spread e a importância que é dada mesmo, que desde sempre achei que é muita importância, é dada muita importância. Hoje em dia já temos outras taxas que se vão falando e que de alguma forma vieram também clarificar um pouco mais, digamos que a abordagem e o comissionamento da banca, distinguir mesmo a questão das simulações. Ainda me lembro das primeiras simulações que eram muito limitadas na informação que era dada ao cliente. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia essa situação já é obrigatória. Aliás, as simulações hoje em dia têm que conter informação que muitas vezes, de alguma forma, pode ser contornada, mas é muito mais difícil que isso aconteça. Portanto, a nossa ideia e o nosso objetivo com estes lives que estamos a fazer neste momento e que vamos fazer mais para a frente, é exatamente isso, é conseguir ajudar as pessoas com essas dúvidas e a clarificar todas essas situações que acontecem no dia-a-dia de quem faz parte deste grupo e da nossa página. O tema que foi escolhido foi mesmo esta questão do spread. Recebemos algumas questões que, entretanto, estivemos a analisar e juntamos aqui em algumas questões principais, até porque o objetivo disto é não ser muito moroso, até para não ser maçador, porque estes assuntos, principalmente para quem não domina, acabam por ser maçadores. Eu vou tentar não falar muito técnico, mesmo na questão das taxas. Vou de alguma forma ultrapassar isso com uma linguagem mais simples. Portanto, começando pela primeira questão, que essencialmente e que foi muito falada, que é a questão de facto da taxa, da TAEN, da TAEE, da TAER, da TAEG, e o que é isto, qual é a diferença destas taxas. No fundo, o que estas taxas querem, e foram de alguma forma criadas, foi até para simplificar, mas eu acho que de alguma forma ainda vieram complicar mais a análise. E o que tentamos perceber nestas taxas é o custo que o crédito terá
para além da prestação. Não é? Quer dizer, temos a prestação, em que aí é só exatamente o spread e a Euribor, digamos que é a taxa limpa, e depois temos a TAE, que é já quando começa a questão de assumirmos os custos de todo o processo, principalmente os custos iniciais. Depois temos a TAER, em que já assume os custos mensais também, ou seja, estamos a falar dos custos com as comissões de levantamento, com os seguros, com tudo isso associado. E a taxa global também, de alguma forma, que a partir de 2018 será usada para todo tipo de crédito, embora neste momento no crédito de habitação é a TAER, a TAEG passará a ser a taxa que já é utilizada na maior parte dos créditos ao consumo e aos créditos automóveis, mas vai passar a ser a partir de 2018 a taxa principal. Mas a questão aqui, que é importante deixarmos claro, é que no fundo estamos a falar de taxas que de alguma forma vêm analisar o custo ou tentam analisar o custo do crédito, seja ele no seu global, seja ele a nível mensal. O problema é que isso depois não acontece, ou seja, há muitas variáveis que não são tidas em conta nesta análise, e isso complica bastante para quem não está muito por dentro do assunto, e essencialmente é isso que nós queremos clarificar. Eu podia estar aqui a dizer que a TAEN era mais importante, ou a TAE é mais importante, ou a TAER é mais importante, mas para mim, no global, o mais importante é percebermos quanto é que vamos pagar de facto por mês. Isso é que eu acho que é mais importante. É essa análise que nós devemos fazer, e é essa análise que é importante nós termos em conta, é somar o que é que vamos ter que pagar. Qual é a prestação, se os seguros estão associados ou não estão associados, se estão associados, se há um agravamento ou não há um agravamento, porque todas essas situações devem ser tidas em conta e que muitas vezes não são clarificadas, e para mim é muito importante que isso fique claro. E por isso é que eu digo que esta questão das taxas, para mim vale o qual. São um indicador, mas é um indicador que é muito fácil, digamos que ser manipulado. Porque basta, por exemplo, nós temos bancos na nossa praça que fazem, por exemplo, uma situação que cada vez mais começa a ser analisada e que vai deixando de acontecer, que é, eu faço um crédito de habitação em que, à partida, terei associado um seguro-vida, que depois poderei transferir ou não, mas neste caso, até a questão dos seguros-vida será um assunto para as próximas lives. Mas, neste caso, o que eu estou a analisar é manter os seguros dentro do banco. Mas a questão aqui está, qual é a cobertura que eu tenho no seguro-vida? Ou seja, eu posso comparar uma taxa, seja ela TAEE, TAEG, em que tenho no seguro-vida uma cobertura superior à que tenho no outro banco, ou em algumas situações, como eu ia para analisar, em que os clientes, os segurados, estão só cobertos em 50%, e muitas vezes na cobertura mais baixa, na IAD. Quer dizer, estamos a comparar coisas que não são comparáveis. E a taxa não deixa de ser, não está, ou seja, a taxa, a análise, as contas da taxa estão corretas. Agora, a cobertura do seguro é que é totalmente diferente. Portanto, quando eu for analisar uma simulação de um banco que tenho a cobertura a 100%, com a melhor cobertura ITP, e vou analisar um banco em que tenho a IAD e ainda por cima 50% para cada um dos segurados, não é sequer comparável, certo? Mas estas coisas muitas vezes ficam um bocadinho aqui, há aqui alguma eu não queria chamar nomes feios, mas há aqui alguma matreirice, digamos assim, numa tentativa de levar o cliente ao banco e depois, entretanto, tentar vender os seus produtos. Agora, é importante nós termos termos esta noção, ok? Eu não sei se me estão a ouvir, eu só se entretanto tiverem com dificuldade no som, digam o que é importante, senão não conseguem ouvir. E eu aqui, deste lado, tenho informações que está tudo ok. Portanto, agradeço que, se tiverem com dificuldades, digam. Mas voltando ao assunto. Portanto, é importante esta questão. E muitas vezes nós estamos a falar de coisas
que são totalmente diferentes, não é? Eu ainda há dias falava com um dos nossos parceiros que me dizia que há aqui alguma dificuldade em fazer esta comparação. Eu acho que não há dificuldade nenhuma em fazer a comparação. Aliás, basta quando eu vou a um banco, não é? Eu vou ao banco e digo, quero o prazo X, não é? Quero a Euribor X e, de alguma forma, vou ter uma prestação, ou seja, um determinado valor, um determinado prazo, com a Euribor específica. E depois digo, quero cobertura do meu seguro, ITP ou IAD, ou até o mínimo que vocês possam ter. Quando vou ao banco seguinte, embora eu não sou muito apologista, até pela minha profissão de andarmos banco em banco, e vocês no final deste live vão perceber que não é por fazermos muitas simulações que vamos conseguir o melhor contrato, digamos assim. É às vezes estas pequenas coisas que fazem uma diferença de milhares de euros no final, não é? Mas eu vou a um banco seguinte e tenho que pedir as mesmas condições, certo? Porque eu não posso estar depois a dizer, está bem, mas porque a TAEG, a TAER, não sei o quê. A mim é-me indiferente. Eu quero é saber que no final vou pagar 500 ou 600 euros. Mas tenho que ter as mesmas condições. Porque de que é que me vale estar a fazer comparações de taxas se depois as comparações já são diferentes, não é? Basta, por exemplo, um multirriscos, que está associado à questão das paredes da casa. Quer dizer, eu tenho uma franquia de infiltrações de 250 euros, quer dizer, o meu custo é 300 euros para a obra ou para a infiltração, mas tenho que pagar 250 euros à cabeça. Quer dizer, no fundo só vou receber 50 euros. E estou a comparar um seguro que se calhar num banco é muito mais completo de outro que já não é. Não é? Quer dizer, são coisas totalmente diferentes e que é importante nós termos muito presentes e que, como é óbvio, quando vamos ao banco, cada banco puxa a brasa à sua sardinha, não é? Mas para mim, ou seja, a questão das taxas fica aqui já muito bem esclarecido. Para mim, a taxa vale o que vale. O que me importa a mim é quanto é que eu vou pagar na totalidade todos os meses. Ok? E isso é como eu vos digo, é fácil, é pedir as mesmas condições e depois no final somar. A partir do momento em que eu somo, já sei quanto é que vou pagar. E aí é que está a diferença. Para mim a taxa está aí. Não há aqui nenhuma nada de especial, não há aqui uma magia, não vale a pena estarmos aqui aliás, é o que eu vos digo, quero levar isto para o mais simples possível. E por isso é que estou a tirar um bocadinho as taxas daqui, até porque eu acho que elas não nos ajudam, ou melhor, é que nos ajuda mais provavelmente até a TAER, porque é a mais limpa. Depois em cima disso é que vêm todos os produtos, todos os custos, mas de facto é a mais limpa, e aí sim o spread tem importância, não é? Aí estamos a falar de um spread limpo. Agora, o problema é depois quando vêm todas as outras taxas em cima, e principalmente o cross-selling. E aí é que também a importância do spread vale o qual, quer dizer, e voltando à questão que falávamos há pouco, à questão dos seguros, quer dizer, basta eu tirar os seguros em muitas situações dos bancos, ou seja, em que vou poupar em fazer fora do banco 40%, 50% e 60% ao fazer fora, mas vejo um bom spread agravado, por exemplo, de 1,5 para 2, embora hoje em dia o agravamento já nem é assim tão significativo. Mas antigamente havia spreads que eram agravados de 1 para 3, 1 para 4, quer dizer, coisas assim que não faziam sentido. E hoje, mesmo em dia, esses processos são fáceis porque basta transferi-los. Felizmente já temos bancos que estão a pagar novamente as transferências. Portanto, é preciso ter em cima e perceber que, de facto, não há muito a fugir. Portanto, e acho que esta questão está clara também. Se não estiver, aliás, o objetivo, como eu disse há pouco, é não ser muito maçador. Portanto, isto não durará muito tempo. E se depois tivermos que voltar a fazer um live com outras questões, não há problema. A ideia é nós começarmos agora a repetir isto com alguma frequência. E, portanto, acho que se houver alguma dúvida em relação a isto, voltamos ao tema. Depois, a outra questão que tínhamos era a questão da Comissão de Levantamento, que é uma coisa espetacular. Eu lembro-me quando começaram a aparecer estas comissões, uma discussão que eu tive com um dos parceiros, em que eu lhe disse, então quer dizer que se eu não permitir que você cobre a taxa de levantamento ao cliente, você não vai levantar a prestação. Isso não há problema nenhum, quer dizer, o cliente até agradece que vocês não levantem a prestação.
o que é caricato, esta taxa, e infelizmente os bancos nos últimos tempos estão a aparecer com as taxas e com as taxinhas. Aliás, a DECO está neste momento até na tentativa de que estas taxas deixem de existir, e está a tentar levar este assunto à Assembleia da República. Portanto, há bancos que chegam a cobrar 3 euros e mais para levantar a prestação. Portanto, mesmo nesta questão, nesta análise do spread, aliás, eu fiz aqui até um exemplo rápido. Imaginem 100 mil euros, um crédito de 100 mil euros, a 40 anos, com um spread de 1,5, que o Euribor, neste momento, é que está a ser mais utilizado, até é 12 meses. Estaremos a falar de uma prestação de cerca de 286 euros por mês. Ok? Imaginem que em cima destes 286 euros eu tenho que acrescentar 3 euros de comissão de levantamento, ou chamem-lhe o que quiserem, mas para mim é exatamente isso. Porque gestão não é, porque muitos de nós nem sabemos quem é o nosso gestor, não é? Quantas vezes vocês ligam para o banco e nem sabem quem é o vosso gestor cliente, ou já mudou, ou já nem sequer... Aliás, ultimamente com esta questão da CGD, há clientes que até mudaram de balcão sem serem informados, mas pronto, isso é outro assunto. Portanto, estamos a falar de levar mais 3 euros por mês. Ou seja, estamos a falar de quase um agravamento de 1%. 1%. Eu tenho um spread de 1,5%, mas ao colocar mais 3% na minha prestação, quase que ela se agrava 1%. Não é? Estamos a falar de mais 36 euros por ano, e no final do processo estamos a falar de 1.440 euros. Ou seja, quase 5 prestações que eu vou pagar a mais por causa de uma comissão de levantamento. Pronto, mas esta comparação, felizmente ou infelizmente, a maior parte dos bancos já está a fazer, ainda há bancos que não a faz, e é interessante às vezes fazer essa análise. Portanto, estamos aqui a falar de mas neste caso, esta taxa de levantamento está na TAE e na TAER. Portanto, esta é contabilizada, está contabilizada, aliás, como todos os custos. A minha questão não é essa. A minha questão nas taxas é a questão das coberturas nos seguros, não é? Quer dizer, não são coisas sequer comparáveis, não é? Mas pronto, acho que este tema também, esta questão estará respondida. Portanto, vou avançar para a próxima questão, que aqui tinha a ver exatamente com a questão de estar ou não estar incluído a tomada dos seguros vida nestas taxas, que de alguma forma eu já falei, não é? De facto não está, não é? Quer dizer, está, mas estamos a falar, e muitas vezes, na comparação de produtos diferentes. Não é? Quer dizer, não é sequer, não faz muito sentido esta comparação. E depois a questão não é só, quando eu troco, não é? Quando eu troco, e este cálculo tem que ser feito por nós, e que muitas vezes não é muito fácil de ser feito. Imaginem que eu troco o meu seguro-vida para fora do banco, e como já vos disse, as poupanças são significativas. Estamos a falar de processos, por exemplo, este valor que eu estaria aqui a falar, estamos a falar de numa poupança de 10, 12, depende das idades das pessoas, 10, 12 mil euros no final do processo. Não estamos a falar, as pessoas às vezes acham que quando é abordado a questão do seguro-vida, e para mim é um assunto caro, porque eu sou desde muito cedo comecei a trabalhar essa vertente no crédito de habitação, de fazer o seguro-vida fora do banco. E posso-vos dizer que no início, já há uns anitos atrás, agora já começa a ser normal. Aliás, há muitas empresas já a fazê-lo, mas quando eu comecei, quer dizer, eu tinha muitas dificuldades nos balcões, principalmente porque a maior parte dos gestores nem sequer sabia a diferença dos seguros. Aliás, muitas das discussões que eu tive foi por ignorância. Eu não estou aqui a dizer que eles têm culpa ou deixam de ter culpa. Eles próprios não tinham a formação, agora já foram obrigados a ter formação de seguros-vida, mas estamos a falar de pessoas que não estavam preparadas para trabalhar os seguros, ok? É exatamente isso que eu quero dizer, até porque tenho muitos e bons amigos a trabalhar, mas eles próprios reconhecem que não estavam preparados para trabalhar o produto.
E a questão prende-se um bocadinho com isto, ou seja, há aqui uma dificuldade que é importante ter em cima da mesa, que é esta comparação. Quer dizer, eu faço fora do banco e o cálculo da taxa depois como é que funciona. Não é? É uma coisa que eu próprio tenho alguma dificuldade, embora faz-se com o Excel, a coisa faz, porque depois há a questão do agravamento, não é? Quer dizer, que é outra coisa que às vezes é importante explicar e que muitas pessoas nos colocam, que é, então, mas o meu crédito está a diminuir, mas o meu prémio de seguro está-se a agravar. Isso deve-se, de facto, à questão da idade, não é? Quer dizer, o agravamento, a idade, pesa mais do que a amortização que é feita no crédito, até porque só cerca de mais de meio do crédito é que, de facto, a amortização começa... Quando estamos a falar, claro, de créditos de 30 a 40 anos, é que, de facto, a amortização começa a ser grande. E aí, sim, a coisa começa-se a comparar e nos 4 ou 5 últimos anos do crédito, normalmente, o prémio começa a baixar, até pela questão da mudança de coberturas, que depois numa outra live eu irei explicar, senão isto vai se tornar muito comprido, em que a partir do momento em que estamos na idade da reforma, a melhor cobertura, que é a ITP, deixa de funcionar, portanto, também o preço baixa. Mas pronto, tudo isto é importante nós termos bem presentes que o spread não é assim tão importante, ok? O spread não é assim tão importante, porque eu posso ter um spread de 2%, mas depois não ter estas taxinhas, nestas taxadas, depois ter um bom seguro e ter um spread de 1%, em que depois tenho todas as taxinhas, imaginem, e é fácil de fazer, imaginem que têm uma prestação de 100 euros, mas o vosso banco vos cobra 3 euros de levantamento todos os meses. Estamos a falar de um agravamento de 3%. 3%? Quer dizer, em vez de estarmos a pagar 100 euros, estamos a pagar 103 euros. Portanto, é como eu vos digo, isto vale o que vale, e é muito importante nós fazermos as contas, e por isso é que eu vou-vos voltar, até antes de terminar, vou-vos voltar a frisar esta situação, que eu acho que é muito importante, que é, o que eu devo pedir numa comparação é o valor, o mesmo valor, o mesmo tempo do crédito, ou seja, quantos anos, é a mesma Euribor, e partindo do princípio que vou fazer os seguros lá, estamos a falar de pedir também a mesma cobertura, ok? Só assim é que vocês podem fazer a soma e comparar. E então depois pesquisar o mercado, fazer os seguros fora, e que vos garanto que neste momento compensem todos os bancos fazer os seguros fora. Não compensa fazer no banco. Depois, se quiserem, podem pedir aqui informações que eu faço chegar simulações junto dos nossos parceiros. Mas vos garanto que não compensa. E estamos a falar de poupanças, há bancos em que a poupança ultrapassa os 20 mil euros, num processo de 120 a 150 mil euros. E depois há outros bancos em que se consegue trocar o produto, ou seja, em vez de ter o seguro-vida, tem um PPR. O PPR pode não estar a dar muito dinheiro, mas é uma poupança, não é? É melhor do que eu estar a dar ao banco, estar a pagar um valor superior no seguro-vida, do que ter ali um PPR. Pronto, não me está a pagar muito, mas estou a poupar. E às vezes nós até recomendamos isso aos nossos clientes, eu faço isso com uma frequência, que é, mesmo na questão quando poupamos o seguro, quando vamos poupar no seguro, pegar nesse dinheiro, que a poupança vai aumentando todos, conforme vai subindo o prémio, se nós estamos a ter poupança, também a poupança à partida será maior, não é? Pegar nesse dinheiro e todos os meses, ou todos os anos, ou todos os trimestres, dependendo de como queremos fazer, também estamos a poupar esse valor. Porque, como nós sabemos, se não o dinheiro no final do mês já não está lá na mesma, acabamos por gastá-lo. Eu falo para mim, como é óbvio. Mas pronto, o essencial é um pouco isto, e eu não vos queria desgastar mais. Tenho aqui uma pergunta do Carlos Rocha que eu deixo-me só aqui analisar. Boa noite. O Ministro das Finanças anunciou que a taxa Euribor irá em breve alterar ou subir. Será vantajoso ter prestação fixa? O Ministro das Finanças, para já, não pode anunciar nada, porque não é ele que faz essa gestão. Aliás, quem é mais responsável disso é o BCE, quando decide mexer nas taxas. Assim, essa questão da taxa fixa faz muito sentido. Embora eu não sou muito defensor da taxa fixa, nunca fui, posso dizer, sou mais defensor daqueles produtos de taxa fixa durante alguns anos só,
em que depois eu posso voltar ao mercado e analisar como é que está o mercado. Depois há outros produtos que podem, que faz algum sentido. Há um produto, por exemplo, que é, eu julgo que a única dificuldade é que só pode ser até, ou seja, a idade de quem está a começar, de quem está a pedir o crédito, quando o crédito terminar não pode ser superior ou é 60 ou 65 anos, não tenho agora bem presente. E a vantagem qual é? É que eu consigo defino uma taxa fixa em função do spread, ou seja, imagina que eu defino um spread a 1.5, tenho esse spread fixo, junto a Euribor, como é óbvio, e o que é que acontece? Se, entretanto, a Euribor subir, o prazo, eu vou continuar a pagar a mesma prestação, mas o prazo aumenta. O Carlos Rocha está a dizer 75, mas não é, é menos. Este produto é menos, porque a ideia é mesmo essa, ou seja, é andar com o prazo para trás ou para a frente em função da subida ou da descida da Euribor. Portanto, se a Euribor subir, o prazo na renovação, neste caso, se for a 12 meses, é de 1 ano. Na renovação da Euribor, a minha prestação mantém-se, mas o prazo do meu contrato aumenta. Se a Euribor baixar, acontece exatamente o contrário. Ou seja, o prazo do meu crédito diminui. E a mim parece-me um produto muito interessante, que eu acho que de alguma forma que pode ser utilizado e que eu de alguma forma tenho estado a recomendar aos meus clientes e há pouco falava também com os nossos parceiros sobre isso, e que é importante, que não é muito divulgado no mercado, não percebo porquê, mas que é um produto que eu acho que faz todo sentido. Porque, de facto, acaba por ser uma taxa fixa, mas que, de alguma forma, nós estamos, digamos, que é um mercado justo, ou seja, em função, estamos dentro do mercado, sobe ou baixa em função da Euribor, até porque nós, se calhar, já não se recordam, mas os Euribor estiveram uns 5%, portanto, e na altura a coisa foi muito complicada para muitas famílias. Neste momento, apesar dos spreads ainda não serem tão baixos como já foram há uns anos, e espero que não se volte a essa loucura, porque a maior parte de nós podemos não gostar dos bancos nem das seguradoras, mas precisamos deles, não é? Quer dizer, eu quando peço um crédito é porque vou usufruir de uma casa. Sem essa situação eu não teria essa possibilidade. E para nós é muitas vezes fácil dizer mal dos bancos e das seguradoras, mas esquecemos que eles também estão cá para nos ajudar e temos que ver esse ponto de vista. E depois são empresas, não é? Quer dizer, não são a Santa Casa da Misericórdia. Nós temos é que, de alguma forma, perceber o que é que há no mercado, e quando também, mesmo com esta questão da DECO, a questão das taxas e taxinhas, que eu não acho minimamente justo, embora há bancos depois que não as façam, nós temos é que procurar, a partir do momento em que nós, se migrarmos todos para os bancos que não têm essas taxas, embora sei que muitos dizem, também, mas eu neste momento não tenho possibilidade de fazer, porque o meu imóvel não vale suficiente para eu fazer essa mudança, mas bastava as pessoas todas que têm essa capacidade de fazer isso, que os bancos tinham que se adaptar. A gente às vezes é que não faz isso. Aliás, eu vejo esta questão muitas vezes de mudança e para levar à Assembleia da República e que a DEC, por exemplo, tem que andar com essas campanhas durante muito tempo, porque as pessoas acabam por não aderir. E pronto, eu não acho que não há assim mais nenhuma questão que possa responder. A ideia é fazer estas lives com alguma regularidade. Se gostaram, gostava que vocês deixassem o vosso comentário. A nossa página, se ainda não são fãs da nossa página Conselhos do Consultor, também agradeço que o façam. Convidem os vossos amigos para fazerem parte do grupo. A ideia aqui não é o grupo ter muita gente, estamos perto dos 200, a ideia não é ter muita gente, a ideia é exatamente que vocês tragam os amigos que se interessam por estes assuntos, em que possa haver interatividade, em que os nossos artigos no blog sejam coincidentes com as vossas dúvidas, e pronto, não tenho muito mais a acrescentar, se bem que tem aqui o Carlos Rocha, não há problema nenhum Carlos Rocha, pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar. Não tendo em conta que a atual taxa está nos mínimos, não baixará mais, a prestação fixa não será boa, desculpa a insistência. Carlos, eu volto a frisar. Eu não estou a dizer que a taxa fixa não é a melhor, ok? É um produto que porque se formos a ver as taxas neste momento, se for a fazer uma taxa fixa, a taxa fixa também não é nada barata neste momento. Você pode me dizer, está bem, mas daqui a não sei quanto tempo a Euribor vai subir. E por isso é que eu digo, eu sou muito mais defensor dos produtos
que são a 5 anos, ou há produtos, por exemplo, há um produto que começa a taxa fixa de 1% nos primeiros 2 anos, depois passa para 1,5% no terceiro ano e vai subindo até o terceiro ano e depois tem o spread negociado que passará a ser esse spread. Porque as taxas fixas neste momento são caras, não é? Porque o banco também está a salvaguardar. Aliás, os bancos normalmente, quando nos apresentam um produto, quer dizer, a taxa fixa, neste momento a eles poderá não interessar, não é? Por isso é que eles também não apresentam muito a um produto. Quando é ao contrário, quando está a Euribor lá em cima, eles sabem que a partida vai baixar e há muito mais produtos. Porque a gente hoje em dia não vê falar muito de taxa fixa no decorrer de todo o processo. Falam nestes que eu estou a falar, embora depois temos que analisar se compensa ou se não compensa. A única coisa que eu acho que é importante fazer é pegar na média da Euribor, né? Porque isto são ciclos, né? Isto está cá em baixo, vai voltar a subir, vai voltar a baixar. Normalmente na economia fala-se em ciclos de 5 anos. É fazer a média, e eu faço muitas vezes esse cálculo, faço a média dos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos, e depois acrescento o spread que eu acho que é justo, né? E dentro disso vejo quanto é que vou pagar. E verifico quanto é que é a taxa fixa que me estão a apresentar no momento e faço a multiplicação de qual é o custo que vou ter no final do processo, tanto de uma forma ou de outra. E vejo se me compensa ou se não compensa. Esta é a forma assim mais simples de fazermos as coisas. Ok? Não sei se tirei a dúvida, Carlos, mas é um pouco isso. Pronto, queria-vos agradecer mais uma vez. Qualquer dúvida estejam à vontade. Eu vou ver se o Facebook desta vez não me elimina a live. Provavelmente ficará durante mais algum tempo. Entretanto, vou colocar novos assuntos. Se acharem que é importante voltarmos a este assunto, iremos voltar. Entretanto, acompanhem no grupo os novos temas. Ok? Obrigadíssimo.